Olá, aluno, eu sou a professora Alessandra. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática na nossa tarde. Nós vamos para a última parte de notação científica, né? Vendo como representar números muito grandes e números muito pequenos. Professores, a nossa habilidade é EF09MA18, que estamos trabalhando já há 2 aulas, essa é a terceira parte. E hoje quem vai fazer a interação com vocês no chat é o professor Jonas, que está aqui comigo. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa aula de matemática. Meu nome é Jonas. Eu vou ser o representante de vocês aqui no chat. Então, que vocês comentarem, vou tentar ler tudo que vocês comentarem, o que vocês disserem. Eu vou fazer esse comentário aqui com vocês. Então, respondam no chat, ele vai estar aberto nas interações. Respondam sempre as questões, para a gente fazer essa interação. Se tiver alguma dúvida, eu conseguir fazer essa leitura, a gente responde aqui no ar, beleza? E aí nós vamos começar a aula de hoje, na verdade, corrigindo uma informação que nossos colegas de física, né, professor Jonas? Isso aí, Giba ontem chamou a atenção aqui da gente. Foi, isso é verdade. E aí ele chamou a atenção da gente sobre aquele exercício que estava relacionado à ideia do anos-luz, né? Então eu trouxe a correção de como seria esse exercício agora para a gente. O que ficou faltando aqui, na verdade? Ficou faltando uma transformação, né? Ficou faltando transformar dias, que são os 365 dias que eram solicitados no exercício, em segundos. Mas como que eu faço essa transformação? Eu tenho os 365 dias multiplicadas pelas 24 horas do dia, lembrando que cada hora são 60 minutos e que cada minuto são 60 segundos. Então, eu vou fazer 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Olha lá, deu 31.536.000 segundos em um ano. Mas número grande, hein? Pois é, não é? É até difícil trabalhar com ele porque não acabou por aqui, nós vamos ter que fazer mais uma operação. E aí, relembrando das aulas anteriores, a gente tem como fazer ou escrever esse número muito grande de uma outra forma. Você lembra, Jonas, como é que é? Transformar em notação científica? Boa! Então, nós vamos fazer a representação desse número em notação científica. E eu sei, até observando chats anteriores das aulas de vocês, que ainda existem algumas dúvidas em como fazer essa transformação. Então, eu vou aproveitar esse valor para tentar tirar a dúvida de vocês. Então, nós temos aqui os 31.536.000. Vamos primeiro lembrar da estrutura de uma notação. Eu terei um coeficiente multiplicado por uma potência de base 10. Esse coeficiente, ele terá uma parte significativa, que ela tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, na verdade, não é? E o expoente está relacionado à quantidade de casas nas quais eu movimentei a vírgula. Mas que vírgula é essa, Alessandra? Porque se eu olho aqui no número que você colocou, não tem vírgula. Todo número, se eu colocar um 0,0 aqui à direita, eu não mudo esse valor. Ele continua sendo o mesmo. Então, vamos imaginar, né, vamos enxergar essa vírgula aqui. Se eu tenho que ter um número no nosso valor significativo entre 1 e 10, concorda comigo que essa vírgula ela tem que estar aqui, ó, entre o 3 e o 1? Então, o que eu vou observar? A vírgula ela está aqui. Então, eu movimentei ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, esse é o nosso expoente. E qual será, então, o nosso coeficiente? 3,153,6. Agora ficou mais fácil, não ficou, Jonas, de usar essa representação? Bem mais fácil multiplicar, né? Pois é, porque daí o que acontece? Nós temos lá o 3 vezes 10 elevado a 8, que é a velocidade. Então, na verdade, assim, transformamos dias em segundos, e agora nós vamos fazer essa representação em metros, porque anos-luz é uma distância, correto? Isso então, mesmo. Eu terei 3,1536 vezes 10 elevado à sétima, vezes o 3 vezes 10 elevado à oitava.
Nós vimos essa multiplicação nas aulas anteriores, não foi, Jonas? Sim, tem até uma definição, né? Nós passamos para os alunos essa definição de como multiplicar as notações. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer? Vou fazer a multiplicação dos coeficientes. Então, eu teria 3,1536 vezes o 3. Você sabe, Jonas, quanto é que dá o resultado dessa multiplicação? É enorme também, né? Olha, eu tive que anotar aqui, vou confessar, hein? Essa multiplicação dá 9,4608. Então, quando eu multiplico 3 vezes esse número, eu consigo esse valor. Só que tá faltando alguma coisa aqui. O que a gente não fez ainda? Faltou os expoentes, né? Pois é, porque eu mantive a potência, né? No caso, a base da potência, que é 10, que é faz parte do formato da escrita, da representação em notação científica. Mas qual que era a regra? Multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes. 7 mais 8, 15. Então, a distância correta é 9,4608 vezes 10 elevado à 15ª. Só que a gente também pode arredondar e melhorar esse número, Jonas? Pode, fica até mais fácil, né? Fica, né? Como que a gente faria isso? Eu olho a terceira casa. Isso. A segunda, né? A segunda casa, depois a vírgula, correto? Vou olhar esse número. Ele é 6. 6 é maior do que 5, que é a nossa referência. O que eu faço, Jonas? Arredondo o número antecessor, né? O número que vem antes. Então, o que era 4 fica 5 vezes 10 elevado a 15 metros. Observem que a gente já retomou alguns conceitos que vocês viram nas duas aulas anteriores. Se vocês olharem a tela de vocês, vai aparecer para as outras operações, correto? Que eu vou fazer também aqui para vocês, para poder fazer essa retomada. Então, a gente tem que já está feita a representação da distância entre o planeta Terra e o Sol. Ela já está representada na forma de notação científica, que é 1,496 vezes 10 elevado à oitava. Nós temos a adição, né, de notações científicas. Qual que é a ideia da adição que a gente precisa prestar muita atenção nisso? E eu vou até colocar aqui para vocês para poder facilitar esse processo. Então, a gente tem 6,39 vezes 10 elevado a 23, mais 7,36 vezes 10 elevado a 22. 10 elevado a 22. Primeira coisa, adição e subtração de notações científicas. Isso só pode ser feito se eu tiver potência, base e expoente iguais. Se eu olhar aqui nesse caso, eles são iguais? Nesse caso aí, não. E agora, o que eu tenho que fazer? Qual deles será que é mais fácil transformar, Jonas, para a gente ficar com o mesmo expoente? O 6,36. 6,36, passa ele para a base, mentira, base não, para o expoente 22. Então, a ideia é escrever essa notação com 10 elevado a 22. O que eu vou fazer? Que é a ideia, de novo, da movimentação da vírgula. Eu vou movimentar para a direita ou para a esquerda, Jonas? Esse daí para a direita. Eu vou movimentar para a direita. Observe que ele estava entre o 6 e o 3, e agora ele está entre o 3 e o 6. Movimento para a direita, eu subtraio um valor do expoente. Então, eu tenho 63,6 vezes 10 elevado a 22, mais 7,36 vezes 10 elevado a 22. Agora sim, a parte da potência é igual. 10 elevado a 22. O que eu vou fazer? 6,36 mais 63,36 mais 7,36. Jonas, está mais fácil para você.
Qual que é o resultado? 71,26 dá essa soma aí. 71,26 vezes 10 elevado a 22. Deixa essa resposta assim, Jonas? E agora? É possível, é aceitável, né? Nós podemos ver essa resposta, mas a questão da notação tem que ser apenas uma casa, né? Antes da vírgula, exatamente, que é a ideia do valor significativo. Então, a vírgula que está entre o 1 e o 2, ela tem que estar entre o 7 e o 1. Só que observem o seguinte, aqui eu movimentei a vírgula para a direita e eu subtraí. Ou seja, se eu movimento uma casa, eu subtraio uma casa, ou um valor no expoente. Aqui foi o contrário, eu movimentei a vírgula para a esquerda. Se eu movimento a vírgula para a esquerda, vou continuar diminuindo o expoente, Jonas? Não, esse agora vai somar, né? Correto? 7,126 vezes 10 elevado a 23. Lembrando que isso também serve para a subtração. E a gente só pode fazer isso se base e expoente forem iguais. Se a gente voltar na tela de vocês, vocês vão observar que tem lá também um exemplo, e são todos das aulas anteriores, né, com a relação da subtração, que foi o que eu falei, a gente precisa do fato da base e do expoente serem iguais. A multiplicação eu fiz, e agora o que a gente precisa lembrar, na verdade, em relação à divisão, né? Que eu acho que é o que falta para a gente poder aqui, ou melhor, deixa eu até virar aqui, para a gente poder sanar mais uma dúvida, e aí nós vamos fazer alguns exercícios. Beleza, vamos lá. Então, o que a gente tem? 2,1 vezes 10 à oitava. Certo? Dividido, né, na forma de fração, 8,5 vezes 10 à sexta. Lembrando que esse daí foi um exercício sobre, no caso, a gente tinha os habitantes, né? Densidade, não foi? Isso, sobre os habitantes, sobre a quilometragem quadrada, né? Isso, que foi a atividade que os professores fizeram com vocês sobre a densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes, dividido pela área total, que eu estou fazendo o cálculo. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Faz a divisão dos números, né? Só os números, né, Ale? 2,1 dividido por 8,5. Dá 0,25 essa divisão. 0,25. E o que eu faço com as potências? Pois é, na multiplicação, a gente mantém a base e soma o expoente. Na divisão, eu vou manter a base, que no caso é 10, e vou subtrair o expoente. 8 menos 6. Então, eu teria lá 0,25 vezes 10 elevado ao quadrado. Se eu não me engano, o professor Osmar até que conversou com vocês sobre isso e lembrou que o 10 elevado ao quadrado nada mais é do que 100. Então, eu multiplico 0,25 vezes 100, que foi quando chegou lá nos 25 habitantes por quilômetro quadrado. É isso mesmo, Jonas? É isso mesmo, foi como nós fizemos na aula passada. Então, essas regras é muito importante nós ficarmos em mente o seguinte: adição e subtração, mantém-se a base, né, e os expoentes têm que ser iguais. Nesse caso da adição e da subtração. E caso na multiplicação e divisão, aí cada uma tem a sua regrinha, entre aspas, né? Então, uma na multiplicação soma, lembra? Multiplicação aumenta, então eu somo. Na divisão, você está diminuindo o valor. É uma subtração, tá? Então, ficar sempre isso na cabeça é bom, né? Sim, a gente lembrar bastante dessas regrinhas, né, como o Jonas disse, que nós utilizamos, facilita muito na hora de fazer os cálculos envolvendo representações, né, números representados na forma de notação científica. Jonas, eu acho que a gente conseguiu fazer aí uma retomada das duas aulas anteriores, não? Isso mesmo. Então, eu acredito que dá até para fazer um exercício já. Eu acho, hein? Vamos lá, gente, vamos tentar fazer um exercício? Bom, o primeiro exercício para vocês, ele diz o seguinte: escreva, utilizando notação científica, os números citados nas afirmações abaixo.
Como a gente tem números muito grandes e um número, né, muito grande e muito pequeno, vocês vão poder escolher um deles, tá bom? Então, nós temos, na letra A, temos 23 e aquele monte de zero de moléculas em 1 grama de água. E na letra B, a medida do diâmetro de um átomo de magnésio é 0,00, aquele monte de zero, 26 metros. Só que nós já vimos que tem como fazer a representação desse valor de uma forma mais tranquila. E é essa a ideia. Escolham um dos dois e indiquem para a gente no chat como que ficaria um desses números na forma de notação científica. Quantos minutos, Jonas? 2 minutos, é possível? 2 minutinhos, eu acho que dá, né? Porque é um só. Então, vamos lá, gente. Bons estudos para vocês. Retornamos aqui. Olha, valeu aí, Giba. Mandou uma mensagem aqui no intervalo para mim. É isso aí, ainda bem que a gente pôde corrigir. Brigadão pela dica, foi um prazer aí. Obrigado mesmo. Muitas respostas aqui, só algumas curiosidades, viu? Uma das respostas aqui que adoraram a música do intervalo. Música nova no intervalo fica legal, né? Então, algumas respostas foram a seguinte aqui, ó. A Ana Beatriz colocou 2,3 vezes 10 elevado a 21. O André Luiz colocou 23 elevado a 21. Acho que faltou a vírgula, tá, André? A Carolina colocou 26 vezes 10 elevado a 11, uma outra questão. Então, eles estão colocando 2,3 elevado a 10 elevado a 22 também. Colocaram algumas respostas aqui. A Raíssa comentou isso, a Cauane comentou isso, o Elton comentou isso. Então, foi mais ou menos essas respostas. Tá certo, Ale? Essas respostas, tá certo colocar quanto que é e qual que é o expoente? Acho que talvez contar para eles no papel é mais fácil, mas aí na tela talvez seja um pouco mais difícil. Isso é verdade, Jonas. Na verdade, o que eu estou trazendo? Vou trazer os dois valores aqui para o flipchart para a gente tentar fazer essa conversão e ficar mais fácil até de compreender a relação entre os expoentes. Certo? Então, eu estou colocando aqui a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 6 zeros da letra A. Então, esse número é enorme, na verdade, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Lembra que eu falei? A ideia é que eu tenho a vírgula lá no final. Eu tenho que trazer essa vírgula entre o 2 e o 3. Então, eu tenho que ficar com 2,3 vezes 10 elevado a quanto? Vou observar quantas vezes eu movimentei a vírgula do final até onde eu preciso que ela fique. Então, eu tenho 3, 6, 9, porque eu estou contando de 3 em 3 por conta do zero, né? 12,
15, 18, 21, com esse 3, 22. Por que isso? Lembrando que toda vez que eu movimento para a esquerda, o expoente é positivo, correto? E na letra B, a gente tem o 0, são 9 zeros. E no final, 26. Observem aonde está o 0. Vou até mudar a cor de novo. O 0 não. Observar onde é que está o 0 com esse monte de 0 no flip chart é sacanagem, né, professora? Aí é mais difícil mesmo. Não é, Jonas? Eu acho que eu forcei a amizade agora. É. Então, assim, observe onde é que está a vírgula. Ela está aqui, ó. Eu preciso que ela chegue até aqui, ó, entre o 2 e o 6. Então, ficou 2,6 vezes 10 elevado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jonas, eu posso falar que é 2,6 vezes 10 elevado a 10? Não, né? Nesse caso, para a direita é negativo, né? Muito bem. Então, lembrando, movimento a vírgula para a esquerda, positivo. Movimento a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Eu acho que tirou a dúvida do pessoal, né, Jonas? Para quem cometeu os... Tem que tomar muito cuidado, né? Algumas perguntas que eu vi no chat e que passaram, que é o seguinte, quantas casas tem que contar? Nesse caso aí, ó, contou no primeiro até o número 3 e no segundo caso contou até o 2. Então, nós contamos, por mais que não seja 0, né? Aquela questão 10 elevado, parece que é só 0, não. Nós contamos, inclusive, as casas que não são 0, né? Exatamente, porque é a ideia da necessidade, do formato que a gente tem, do valor significativo, né, que é o valor que está antes da vírgula, estar entre 1 e 10, né, Jonas? Então, a gente precisa levar isso daí em consideração. E se eu tenho algum valor à direita dele ou à esquerda, ou melhor, na verdade, à direita, né, que seja diferente de 0, isso não quer dizer que esse valor não será contado. Bem pelo contrário, ele deve ser considerado também. Jonas, será que com essa explicação dá para fazer mais uma atividade? Ah, com certeza. Tenho quase certeza que eles conseguem fazer a próxima fácil, fácil. Então, vamos lá, gente? Vamos olhar na tela? Então, na tela tem a atividade 2. A massa de um nêutron em repouso corresponde a 1,674 vezes 10 elevado a menos 27. E um próton, também em repouso, tem massa de 1,673 vezes 10 elevado a menos 27. Se nós somarmos essas massas, qual resultado encontraremos? A adição entre representações, né, números representados em notação científica. Tem uma dica para eles nisso, não tem, Jonas? O que eles têm que olhar? Nessa daí tem que olhar o expoente, né? Tem que ver se está no mesmo expoente. É uma adição, não é isso? Exatamente. Então, eu só posso somar se eles estiverem no mesmo expoente. Acho que 2 minutinhos dá, né, com essa dica? Sim, 2 minutos dá. Então, a gente já retorna em 2? Fechou. It is time to let it fall.
Retornamos aqui. As respostas no chat que a maioria colocou. Então, eu tenho assim, a Patrícia com 3,347 vezes 10 a menos 27. Eu tenho a Thalita como 3,347 vezes 10 a menos 27. Eu tenho a Maria Luísa, colocou 2,258 vezes 10 a menos 27. Muitos estão colocando e variando esse coeficiente que vem antes. O 10 elevado a menos 27, eu acredito que a maioria tem entendido, né? Então, conseguiu verificar que é a questão do 10 elevado a menos 27. Acho que a subtração, a soma aí, desculpa, acho que foi o ponto, sabe, Ale, que faltou aí. Lembrando, né, que é uma aula de matemática, não é de física. Abraço aí pro Giba, mas não é de matemática, nós só estamos dando uma ideia do que é, tá? Beleza? Giba, na verdade, a gente só está aproveitando um pouco do quanto a física utiliza as notações científicas e trazendo aqui para o nosso contexto, tá? Obrigado por ter emprestado um pouco a sua disciplina para a gente. Gente, já que o Jonas falou que a questão que de repente pode ter pego um pouco é a questão da adição, então vamos lá. Vocês perceberam que a base e o expoente são iguais. Legal. Então, eu já sei que para minha resposta eu vou manter essa base e esse expoente. Como é que eu faço essa soma? Vamos lá. Vou até montar para quem tem dificuldade. 1,674 mais vírgula embaixo de vírgula. Olha lá, montei a forma antiga, tá vendo? Então, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. E aí, eu faço a soma. 4 com 3, 7. 7, 7, 14. 6 com 6, 12. Mais 1. Aí, eu colocando 12. 13. 3. 3,347. Será que é isso, Jonas? É isso aí, né? Manteve a base, né? E você só somou os coeficientes, não é isso? Exatamente. Então, o que a gente tem aqui? 3,347 vezes 10 elevado a menos 27. A ideia é a mesma para a subtração, tá, gente? Colocar vírgula embaixo de vírgula. E pensando na ideia de subtração, eu acho que eles conseguem fazer uma atividade, não consegue, Jonas? Consegue, eu acho que essa daí eles vão conseguir sim. E até mais fácil do que essa da adição, porque eu já dei a dica da vírgula embaixo de vírgula, não é verdade? Isso mesmo. Então, gente, dá uma olhadinha na tela de vocês. Tá assim, determine a diferença, né? Então, a ideia da interpretação do texto, quando eu estou falando da diferença, eu já quero saber a subtração, né? O resultado da subtração, entre a distância aproximada da Terra à Lua, que é de 3,84 vezes 10 elevado a 8 metros, e o raio da Terra no Equador, que é de aproximadamente 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros. Mais 2 minutinhos? Beleza, 2 minutos. Então, vamos lá, gente. 2 minutinhos. Agora eu sei que todos vocês vão tirar de letra. Boa sorte.
Retornamos aqui. Gostaria de mandar um abraço para o professor Guilherme de Piracicaba. Obrigado, Guilherme, pela participação. É muito importante vocês aqui, professores, que é com vocês, né, que basicamente os alunos aprendem, conseguem aprender. Nós só estamos passando por um meio aqui de comunicação. Então, é com vocês, professores, que conseguem disseminar esse conhecimento. Então, alunos, perguntem para os seus professores, tirem dúvidas com eles, tá? Vamos lá nas respostas dessa atividade 3. O Danilo Gabriel Herman colocou menos 3,44 vezes 10 ao quadrado. A Paloma também colocou esse valor. A Ana Alice colocou 2,56 vezes 10 ao quadrado. Qual que é a resposta certa para esse enunciado? Então, na verdade, assim, primeira coisa que a gente tem que observar, potência e expoente são iguais? Eu tenho um 10 elevado à oitava e um 10 elevado à sexta. Não, não são iguais, Alessandra. Então, eu posso fazer essa operação? Não. Eu só vou poder fazer a operação quando eu tiver as duas potências com a mesma base e o mesmo expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar de 10 elevado à oitava para 10 elevado à sexta. Quanto que eu diminuí, na verdade? De 8 para 6. Eu diminuí 2. Lembra, qual que é a ideia, Jonas? Se eu vou diminuir o expoente, a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Para a direita. Com a vírgula para a direita, nesse caso. Então, ou seja, a vírgula está aqui, ó, entre o 3 e o 8. Se eu tenho que movimentar as duas casas para a direita, ela vem aqui, ó, 1, 2, ela estaria depois do 4. Então, ficaria nessa representação 384,0 ou somente 384 vezes 10 elevado à sexta. Menos, agora eu posso, 6,4 vezes 10 elevado à sexta. Lembrando, coeficiente menos o coeficiente. E mantém a potência, 10 elevado a 6. Jonas, 384 menos 6,4. 377,6? É isso aí. O que eu faço? Continuo mantendo a minha potência, meu 10 elevado a 6. Eu acho que deu uma sanada na dúvida aí, né, Jonas? Acredito que sim. Eu acredito que essa é uma das formas de vocês verem tanto a adição quanto a subtração, que é um pouquinho mais complicada mesmo. Aparentemente parece mais complicada, mas é bem simples a resolução. Isso é verdade. E aí, para lembrar um pouquinho da revisão que a gente fez das aulas anteriores de multiplicação envolvendo números representados na forma de notação científica, eu vou trazer mais uma atividade para vocês, agora utilizando a multiplicação. Lembrando que, na multiplicação, os expoentes não precisam ser iguais. Por que eles não precisam ser iguais, Jonas? Porque na multiplicação somos expoentes? Muito bem, é essa a ideia. Então, a gente não precisa fazer essa observação. Nós precisaremos o quê? Multiplicar os coeficientes, manter a base, e aí o Jonas já falou o que a gente tem que fazer com o expoente. Dá uma olhadinha na tela de vocês. Realize a multiplicação das notações científicas. Na verdade, seria 6 vezes 10 elevado à quarta, vezes 4,2 vezes 10 elevado a 3. Com esse monte de dicas, mais 2 minutinhos, Jonas? Beleza, mais 2 minutos e a gente já retorna aqui com a resposta de vocês. Fechou? Vamos nessa. Surrounded by ghosts, but you're still alive.
Retornamos aqui, né? Uma das respostas aqui que eu vi no chat é da professora Mercedes. Ela colocou que é para incentivar os exercícios complementares no Classroom. Alunos que os professores estão fazendo essas atividades, colocando no Classroom, é muito importante vocês entregarem essas atividades para os seus professores. É dali que vai sair a nota, que vocês vão conseguir apresentar essas atividades e, claro, apresentar se vocês estão conseguindo ou não entender o conteúdo que é passado aqui. Os professores estão seguindo, basicamente, o que nós estamos dando como caminho. Não é uma regra, eles vão passar coisas a mais, porque, infelizmente, o nosso tema é bem curto aqui, o tempo, né? Então, professora, muito obrigado pela dica. Professores, cobrem dos alunos que eu estou falando aqui também. Então, alunos, entreguem as atividades que tem, ou no Classroom ou outra ferramenta que vocês estão utilizando, tá bom? Muito importante. As respostas aqui, Ale, foram os seguintes. O Natão Gabriel colocou 10,2 vezes 10 à sétima. O Guilherme, a Isabela, o Eduardo, a Alice colocou 25,5 vezes 10 à sétima. E a maioria está respondendo 25,5 vezes 10 à sétima. Tá certa essa resposta? Olha, Jonas, a gente vai ver isso agora. E eu vou até montar, porque eu sei que alguns alunos podem até ter apresentado dificuldade na hora de fazer a multiplicação, mas eu sei que muitos acertaram. Então, o que eu vou fazer? 6 vezes 4,2. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4 dá 24, com mais 1, 25. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, ficou o 25,2. Conserva a base, soma o expoente. 4 mais 3, 7. Estão todos de parabéns. Professores, também obrigada por esse incentivo lá no Google Sala de Aula. Adorei a aula. Jonas, muito obrigada por hoje. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continue os estudos e é muito importante isso. E obrigado mesmo. Lembrando que a habilidade EF 09MA 18. Não deixem de continuar estudando. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.